Professor, um mentor de sementes. Eu falo, quando referencio você lá dentro da nossa empresa, eu vou falar com o Papa da Semente. Como é que escolhia e plantava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Tudo mudou. Mas e a construção civil? Será que ela mudou? Então, não perca o podcast de hoje, porque vocês vão aprender sobre como construir de forma inovadora. E é óbvio que se mudou a forma de plantar e colher, também vai mudar a forma de construir e com inovação. E olha, você falou uma coisa, o modelo de negócio faz avessa. Você pode ter a melhor tecnologia. Se você não trabalhar com um modelo de negócio, com um plano, eu acho que tudo começa com um plano. Visão de futuro. Visão de futuro. Esse plano vai gerar uma estratégia de marketing inicial, né? E é lógico que tem que ter uma tecnologia que atenda. E você consegue revestir a parte interna e externa do que agora nós vamos mudar o nome. Não é câmara fria. Câmara fria é para guardar carne, é para guardar alimento. Fechou, me ensina. Hoje é a unidade de armazenamento climatizada para sementes. Esse é o nome técnico. Esse é o nome? Eu dou para você, pode usar. Unidade de armazenamento climatizada. Unidade de armazenamento climatizado de ou para sementes? De ou para. Ok, show de bola. Aí você pode pôr a sigla que você quiser aí. Vou criar um nome já, no próximo podcast você vai ver, já vai ter obra com esse nome. É isso aí, é isso aí. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que o episódio de hoje tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, empresas ligadas à inovação no agronegócio, fazendo o produtor ter uma produção cada vez mais sustentável. E por falar em inovação, eu trago hoje aqui no Mundo Agro Podcast meu grande amigo João Felipe, um cara que nós nos conhecemos aqui em Sinop. Verdade. E em alguns voos por aí, né, João? Eita glória. E o que me chamou a atenção foi a inovação. O João trouxe para o Brasil um sistema de produção inovador, e quando eu falo que o Mundo Agro Podcast é eclético, hoje vocês vão ouvir alguma coisa ligada à construção civil, mas que está ligado ao agronegócio, é claro. João, que honra ter você aqui no Mundo Agro Podcast. Agora você está saindo de Sinop, né? Veio para cá, agora tá na minha cidade natal, que é São Paulo. Você viu só? E aproveitando a sua vinda para cá, sei que você vai voltar mais vezes, mas trazer você aqui na Casa do Mundo Agro Podcast, dentro do nosso estúdio, é outro padrão para a gente poder conversar. E como eu falei na abertura aqui, o Mundo Agro Podcast, ele tá ligado à inovação. Perfeito. Ele é um projeto de inovação dentro da universidade. Que honra ter você aqui, João. Seja bem-vindo. Professor, um mentor de sementes. Eu falo, quando referencio você lá dentro da nossa empresa, vou falar com o Papa da Semente. Exagero seu, exagero. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu creio que esse podcast vai mudar a visão de muitas pessoas em relação à construção, porque é possível sim inovar na construção civil. E eu já começo aqui fazendo com que haja uma reflexão entre os nossos ouvintes. Como é que se colhia e plantava há 30 anos atrás? Como é que se colhia e plantava há 20 anos atrás? Há 10 anos atrás? Tudo mudou. Mas e a construção civil? Será que ela mudou? Então, não perca o podcast de hoje, porque vocês vão aprender sobre como construir de forma inovadora. E é óbvio que se mudou a forma de plantar e colher, também vai mudar a forma de construir e com inovação. Muito obrigado, me sinto honrado e pode perguntar o que quiser, que hoje eu quero abrir a caixa preta, assim que fala, né? É isso aí. João, sinta-se em casa, é muito legal. Eu conheço você, além de te acompanhar, sei que você é ativo nas redes sociais e tem que ser assim mesmo. Sim. Hoje. A gente tem que estar onde todas as pessoas conseguem acessar a informação. Perfeito. Que a gente tem que compartilhar. Isso vem de casa, né? Isso vem das minhas raízes. O que a gente conhece tem que ser compartilhado. Mas, João, lógico, nós vamos falar de métodos de construção. Como você disse, antigamente se plantava com uma enxada, uma matraquinha, se jogava um tufo de semente. Hoje tem precisão e exatidão no processo. Semente é um veículo de tecnologia e a construção também.
né? Eu lembro dos tijolinhos de barro, que ainda são muito úteis. Depois a gente partiu para os blocos de concreto, né? Difícil de carregar, pesado, e as coisas evoluíram. Mas antes de falar da tecnologia que você trouxe, do João empreendedor, do João pai, né? Eu quero saber da sua história. Ixi. A gente acabou de falar, né? Você falou, pô, você é de São Paulo, nasceu lá na Zona Norte, Perfeito. Santana. Sim. Aonde nasceu o João? Senta que lá vai a história. Vamos lá. Eu sou de 87, nascido em Alta Floresta, no Mato Grosso. 10 anos mais novo que eu, cara. Então já sabe a nossa idade aí. E aí eu morei 1 ano em Alta Floresta, depois fui para Comodoro, no Mato Grosso. Fiquei até os 12 e fui para o Paraná, Francisco Beltrão. E de lá, com 14, eu saí de casa para jogar futebol. Então, tem aqui um atleta de futebol, fui um atleta sub-15. Então... Aquela história de morar em frente ao campo e sair Deu com certo. a bola não é mentira, não. Deu certo. Eu vi outro dia um vídeo seu Eu era volante. fazendo umas embaixadinhas, dando cabeça. Falei, não, cara, é muito sortudo, né? Então tem história aí, né? Então tem história. Tem, e faz todo sentido. Essa jornada que trouxe para mim maturidade, né? Eu saí de casa em 2002 para jogar futebol no União Bandeirantes, no Paraná. E joguei 2002, 2003, 2004 e no ano de 2005 eu saio para Portugal para viver o sonho do jogador de futebol brasileiro, o sonho europeu, né? E lá eu começo bem, no Estrela da Amadora, era um clube de primeira divisão, só que eu tenho uma lesão, com 18 anos de idade. E ali eu descubro uma lesão crônica, né? Uma pubalgia, alguns milímetros a menos no fêmur direito, e aquilo era uma lesão crônica, que não tinha, era irreversível. E aí o médico me chama e fala, isso aqui não tem volta. E aí aquele sonho acaba se tornando um pesadelo. Eu em Portugal, sem apoio financeiro, porque meus pais, né? Meu pai topógrafo, minha mãe dona de casa, estão vivos até hoje. Um beijo pai, um beijo mãe. E eu fico sem saber o que fazer. E então eu decido distribuir ou buscar um emprego e eu começo a trabalhar de garçom. Lá você passou Lá em em Portugal. consulta no médico, foi lá? O próprio médico do clube, né? Falou, ó, não tem como. E era muita dor, muita dor. Quem tem pubalgia crônica sabe o que é. Não tem como você fazer esforço físico em alto desempenho de forma repetitiva, né? E eu queria lidar com aquilo, eu não queria acreditar, mas eu insistia nos treinos e não aguentava. Era assim, algo incompreensível, não tinha como. E aí eu trabalho de garçom. 2005, 6 e 7. E ali eu aprendo o primeiro princípio. Eu não sei se esse podcast ele é apenas um bate-papo ou se ele é educativo, mas eu já vou deixando as deixas, tá? Com certeza. Um dos maiores princípios que o ser humano tem que ter para crescer na vida é ele aprender a servir. Primeiro ponto, quem aprende a servir tem o primeiro princípio para prosperar em todas as áreas da vida. E ali eu aprendi a servir, como garçom. Então, professor, você tem esse princípio, porque o professor hoje ele serve. O professor ele serve todos os dias e hoje eu tenho também um programa de mentoria. Eu sei que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Com certeza. Isso se torna viciante, é lindo isso. E ali eu me torno garçom e eu fico 3 anos de garçom. E eu volto pro Brasil para passear. E aí começa a parte ruim da minha história. Mas eu preciso contar porque sou eu, não tem como eu apagar. E ali eu volto para passar férias e meus amigos me chamam para ir para a região de Santa Catarina, o litoral catarinense. E a gente vai fazer festas lá. Só fazer festa. E ali eu descubro as baladas. E aí meu amigo fala, cara, você não quer montar uma balada comigo lá no Paraná, em Francisco Beltrão? Eu falei, pá, vamos, né? Tô aqui, tô de férias ainda. Primeira festa, irmão, ganhei um monte de dinheiro, coisa que eu ganhava em 2 meses lá como garçom, eu ganhei em uma festa. Eu falei, eu não vou voltar para Portugal coisa nenhuma, eu vou ficar aqui fazendo festa. E eu fiquei nesse limbo, eu chamo de limbo, porque eu não evoluí enquanto profissional. Eu fiquei até os 27 anos. E ali, você imagina, né? Dono de festa, dono de balada, é muita bebida, é mulherada, é droga, é um monte de coisa errada. E aí eu acordo pra vida com 26 para 27 anos. Eu li um livro e nesse livro dizia assim, o homem, do 0 aos 18 anos, ele se engana. Ou melhor, do 0 aos 18 anos, ele acha que pode tudo. Ele não tem medo de nada. Ele é o super-herói, ele corre risco. Você deve lembrar quando a gente tinha até os 18, a gente não tinha medo de nada, né? A grande maioria dos homens, dos 18 aos 25, ele se engana. Ele engana que ele trabalha, ele engana que ele estuda, ele engana que ele namora,
Ele ainda não tem uma visão clara do futuro. Não estou falando na totalidade, mas sim a grande maioria. Dos 25 aos 30, ou ele acorda, ou ele vai ser um bom vivan. E aquele cara que daqui um pouco, lá nos 30, 40, ele vai estar falando, poxa, perdi tempo da minha vida, ele se arrepende. Aí começam os remorsos, né? E eu tava com 26, eu falei, pô, não dá. Cheguei pro cara e falei, ó, balada, esquece, não quero mais. Mas você vai fazer o quê? Eu falei, esquece, não quero mais. E aí um amigo meu me chama para abrir uma construtora. Lá em Ponta Grossa, no Paraná. Vem, João, você é legal, você consegue, você é comunicativo e tal. Eu falei, construtora, irmão? Pra quê? Ele falou, não, vamos fazer minha casa, minha vida. Eu falei, tá bom. Aí liguei pro meu irmão, falei, Fernando, quero ir embora aqui do Paraná. Meu irmão mora em Itaiangá aqui. Quero ir embora e, cara, arruma um serviço pra mim aí. Ele é topógrafo. Nem que seja pra eu ficar com a baliza aí, com o nível, né? Me paga R$2.000 por mês. Olha a visão do João em setembro, outubro de 2013. 12 anos atrás. Esse era o João, cara. E 12 anos foi ontem. Cara, ontem que a gente... 12 anos foi ontem. Você que sabe minha história, o tamanho que eu me tornei, foi ontem. Foi ontem nós levamos 7-1 da Alemanha ali. Então passa muito rápido. E aí, meu irmão fala, mas por quê? Eu falei, cara, o João Paulo até me convidou para abrir uma construtora, mas eu não entendo nada. Ele falou, construtora, João, eu conheci umas formas de isopor aqui em Sorriso e tá construindo uma igreja, tem uma obra e não sei o quê. Vou dar uma olhada para você. Mostra isso pro João Paulo. Eu falei, forma de isopor? O que é? Imagina, não entendo nada de construção. E construir com forma de isopor, os caras tá louco. Aí meu irmão no outro dia traz as informações. Olha que legal isso. Meu irmão mais velho foi usado para tudo que eu vivo hoje. E ele me dá a informação, eu ligo para essa pessoa, extraio a informação, procuro no Google e eu vejo que isso fazia sentido, que já existia desde 1967 lá fora. Nossa, ou seja, ia chegar até aqui, né? E aí eu chego pro meu amigo e falo, João, eu entro na construtora com você, a gente constrói, mas não é em Ponta Grossa, é em Lucas do Rio Verde e não é com tijolo, é com isopor. Eu falei, você tá doido. O cara que nem sabia o que era a obra já vem com tanta informação. Já vem impondo, né? Eu falei, você tá maluco? Eu falei, cara, preciso ir. E fui pra Curitiba, ele formou na PUC, né? E eu mostrei pra ele falou, cara, vamos lá na PUC. Acho que é legal isso. Fomos na PUC, levamos pros professores. Os professores falaram, caramba, isso já tá no Brasil. A gente conhece isso. Isso aqui daqui 10 anos vai explodir no Brasil. E eu fiquei com aquela informação. Ele ligou pro pai dele, o pai dele falou, não, então tá, vão lá conhecer a terra. O pai dele pagou, a gente veio pra Lucas do Rio Verde. Chegamos aqui, gostamos. Final de 2023, janeiro de 2013, final de 2013, janeiro de 2014, mala e cuia. Chega os 2 melhores amigos de infância morando em Lucas do Rio Verde para construir a primeira casa. E aí a gente começa. Eu não sabia o que era pé direito. Pé direito é o que eu chutava, o esquerdo é que eu sabia chutar também. E a gente começa a primeira obra e eu vejo que tem muita gente se interessando por aquilo, tá? Mas a gente levando um pouco daquela vida que a gente tinha, esbórnia, curtição, meninão novo, solteiro e festa, agora eu vou ficar rico e tal. E aí um dia, acho que aqui entra um ponto chave da minha história, não tem como eu não falar dele. Eu tô lá aferindo quanto tempo o cara que rebocava demorava para rebocar a parede, o pedreiro. E desce o mestre de obra e põe a mão no meu ombro e fala assim, João, eu tive um sonho profético com você essa noite. Eu falei, hã? Deus me mostrou que tá jogando no mar do esquecimento todas as discotecas, veio na cabeça dele as discotecas, as bebidas falsificadas, o Paraguai, as drogas, as mulheradas, e que a partir de hoje ele tá escrevendo uma nova história na sua vida. E que daqui 5 anos você vai viajar o Brasil inteiro com essas suas formas aí. O mestre de obras, cara. Aí eu era volante, nervoso. O João que você conhece hoje é o novo homem. Eu bati na mesa. Que palhaçada é essa, Hélio? O que o João Paulo foi te falar? Você tá doido? Liguei pro João Paulo. Ô, João Paulo, o que você foi falar pro Hélio, rapaz? A gente não falou que eu vinha do Paraná pra cá, eu quero uma nova história, eu não quero mais ser reconhecido como o João do hangar, o João da balada. Eu quero outra vida. Aí o João, não falei nada. O Hélio, não, João. Não foi ninguém que me falou, foi Deus que me falou. Eu falei, ixi, lá vem esses papos de Deus. Eu falei, lá vem. Ele falou, posso orar por você? Eu falei, vou falar que pode, pra ele parar de incomodar. Eu falei, pode. Baixei a cabeça, ele falou, não é aqui não, é lá na sua casa. Hoje à noite eu vou lá falar com você. Virou as costas e voltou lá pra laje que tava terminando a obra. Professor,
Saíram às 9, 10 da manhã. Você imagina como é que ficou a minha cabeça. O dia inteiro. Foi o dia mais longo. Eu falei, cara, Deus falou com o Hélio. Como é que deve ser, né? Ô Hélio, o João, né? Eu não entendia nada. Final do dia ele chega todo engomadinho, já não era mais a imagem do mestre de obra. Cabelo lambidinho e tal, tudo bonitinho. Falou, João, vou te contar o que aconteceu. Eu falei, Hélio, é porque eu não tô entendendo nada. Ele falou, ó, você tá saindo do banco de motorista da sua vida e indo pro banco de passageiro. A partir de hoje, assume como motorista o homem mais inteligente do todo o universo. Você vai querer ir pra direita, ele vai pra esquerda. Você vai querer ir pra um lado, ele vai pro outro. No início, você não vai gostar. Você vai perder amigos, familiares. Vão falar que você tá ficando doido. Mas se você resistir lá na frente, vai valer a pena. Eu falei, sério, Hélio? Sério. Eu falei, quem que é esse motorista aí? Ele falou, Jesus. Eu falei, pronto, lá vem esses caras com Jesus de novo. Ah, fala. Eu falei, certamente que o João Paulo deve estar filmando em algum lugar aqui pra mandar pra galera, né? Ele falou, João, o que vai acontecer na sua história, se você entender isso, você só vai poder ver lá na frente. Mas creia, é real. Eu falei, não, eu quero conhecer isso aí. Já experimentei de tudo na vida, tô com 27 anos, não fiz nada de bom. Eu falei, eu quero. Eu carregava uma frustração do futebol. Cara, eu joguei com o Davi Luiz. Sabe? Chegou muito perto, Cheguei né, muito João? perto da profissionalização de uma seleção brasileira. Então eu carregava uma frustração. E aí eu falei, então tá. Daí ele ora por mim, eu aceito Jesus ali como meu único suficiente salvador. E eu tava na dúvida. E olha que interessante. Quando eu joguei futebol lá em 2002 e 2003, morava numa república, o tamanho desse podcast aqui, 4 pessoas, 2 beliches. E morava ali, era tipo internato, era só um clube. Treinava de manhã, de tarde, estudava à noite e tal. E todo sábado eu via um camarada no corredor e gritava, ô, quem quer pipoca e guaraná? A gente abria a porta, como assim? Vamos, vai ter ali. A gente andava 2 quadras, tinha um grande circo assim, num salãozão. E era pipoca com sazon, pipoca com mel, pipoca com chocolate, pipoca com tudo, e guaraná à vontade. E no meio ficava um cara adulto, nós tínhamos 14 anos, com uma pessoa de uns 25, lendo um livro, era a Bíblia. E ali era o tal do atleta de Cristo. Mas eu não ia lá porque eu queria era comer pipoca, essa era a verdade. E eu ganhei uma Bíblia lá. Bom, e essa Bíblia eu carreguei como um amuleto. Eu não sabia nada de Gênesis, Apocalipse, eu não sabia nada, nunca tinha lido. E eu carreguei para Portugal, carreguei para Francisco Beltrão, trouxe para Lucas do Rio Verde. E quando o Hélio, antes de ir embora, ele fala assim, para que tu saibas que eu sou o seu Deus, pega a sua Bíblia que você tem guardada escondida no seu quarto, que eu quero falar com você. Ai, ninguém contou pra ele. Aí, meu irmão. Aí você acreditou. Aí eu levei primeiro choque da minha vida, assim, foi esse. Primeiro choque de realidade, entendendo que o mundo espiritual, ele é real. E eu entro no quarto já todo quebrantado, pego a Bíblia e abro ela assim, ó, tipo, sabe? Aleatoriamente. Uhum. E um versículo, ele salta aos olhos, ele fica da letrinha pequena, ele salta, fica gigante. Um único versículo. Então ali foi a segunda forma com que Deus falou, ó, eu existo, eu tô aqui, eu quero falar com você. E dizia assim, na verdade vos digo, não pode o homem conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. E ali eu entendi que eu tinha que nascer de novo. Então quando eu falo com as pessoas, eu falo, eu sou João Felipe da Rocha, eu tenho 11 anos de vida e 38 de idade. E ali começa a minha nova história. Óbvio, minha amizade acaba, né? 2, 3 meses acabou. Me mudo para Sinop com 3 formas embaixo do braço para fazer engenharia civil. Saldo bancário, menos 70 mil. Um semestre da FACIP, sou primeira turma da FACIP de Sinop. Primeira turma paga, primeiro semestre. E um sonho. Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha um plano, mas eu tinha uma palavra. E eu acreditei naquilo, professor. E ali eu começo. Minha primeira obra... força, né? E minha primeira obra só foi acontecer em 2016. Uma casinha de 60 metros quadrados. Então você imagina que 2014/2 até março de 2016... Você acreditou? Acreditei. Qual era a minha patente na faculdade? Ó o quarto porquinho! Ó o louco do isopor! Ó o surfista do Mato Grosso! Por quê? Porque era só uma promessa. Até então era louco, né? Era só uma loucura. Porque só existia registros de obras dos Estados Unidos, lá fora. 2, 3 obras aqui em Sorriso. E não tinha mais nada. E aí começa a minha jornada. Então o João é esse, hoje. Conheci a Alexandra em 2015, né? Nós nos encontramos nos Estados Unidos, né? Conheci ela em 2015, aqui dentro do mercado. E a gente tá junto, né? Estamos casados já 10, 12 anos, sei lá.
11 anos, 10 anos, eu nem sei. Sei que tá bom, tá tudo certo. E Deus mudou minha história, literalmente. Aquela promessa que o pedreiro falou de 5 anos que eu ia viajar ao Brasil, deu 5 anos e eu não tinha viajado pra lugar nenhum, irmão. Eu tinha ido pra Cuiabá, pra não dizer onde tinha viajado. Mas tava quase, né? Março, vem uma equipe aqui em Sinop, que ficava no meu pé falando comigo. Eu tava desconfiado que eles queriam gravar aqui só para roubar minhas informações da fábrica. Eles vêm, gravam e passa na época da Copa América, que aconteceu no Brasil, ok? Em todas as aeronaves da Azul passa um vídeo meu de 2 minutos e 40 segundos, além de uma matéria dentro da revista da Azul. Antes da pandemia, aquilo era, né? Nossa, o marketing. E eu tenho a publicidade em todas as aeronaves da Azul, em revistas da Azul, e ainda ganho passagem e coisa para assistir o Brasil na final. Ganhamos da Argentina na Copa América, no Maracanã. Resumindo, eu viajo o Brasil. O telefone não para de tocar, pessoas querendo ser sócias, franqueadas, licenciadas, e a minha história começa ali, assim, o romper mesmo em nível nacional começa em 2019. E 2020 a minha esposa é inspirada e a gente cria uma plataforma de educação, que é o Expert. Hoje a gente tem 5.700 alunos, 74 franquias, 9 fábricas, e o negócio agora é daqui para as nações. Andou, correu. Foi para cima. Você já deve ter ouvido, né, a frase, que é uma passagem, né? Uhum. O homem que corre entre os cavalos, né? Uhum. Jeremias 15:2. Não lembro. Tá, então eu li isso a semana passada, né? Às vezes... Jeremias 15. Legal. A gente tem as dificuldades, né? E de repente aparecem algumas coisas não assim, por acaso, né? Então, o cara tá reclamando, né? Que, poxa, eu não tô conseguindo conviver com os meus pares, né? Fala, se você quer correr entre os cavalos, você tá no lugar errado, então, né? Perfeito, então, você tem que mudar. E você acreditou naquilo ali, porque de 2014 até 2016 para fazer a primeira casa, se você não acreditasse em você... Não dava. Não dava. Né? Eu visitei um cliente aqui, eles até foram embora, acho que faliram. Acho que era I9, o nome da empresa. E eu fui com as formas, eu me equilibrava numa bis. Você ia de bike, cara? De bis. Ah, de motinho. Só que se o vento pegasse na forma, aquilo dava... Eu tinha que a bis é uma bike, né? Nossa, cara. E aí eu cheguei com aquelas 2 formas. Da onde você trouxe, antes de você terminar, da onde você trouxe essas primeiras formas? De Sorriso. Então, assim, o sistema existe. Já alguém trouxe? Era uma empresa que estava lá? Sim, aí que tá. Não foi eu que trouxe o ICF pro Brasil. Foi uma empresa que trouxe em 99. E aí eu dou uma aula de gestão. Por quê? O modelo de negócio é quem vai determinar o sucesso da sua empresa. É isso aí. Não adianta. Você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor pessoa, você pode ter o melhor time, mas se você não tem um modelo de negócio, esquece, irmão. É isso aí. O produto chega no Brasil em 99, eu conheço ele em 2013, então já tinha o quê? 14 anos de produto. E eu começo minha jornada com o produto, ok? E o produto não tinha dado certo. Por 14 anos no Brasil. Então, o que era errado? O produto ou o modelo de negócio? O modelo de negócio. Se existia há décadas já? Então, já existia. Quando eu venho, né, fazendo analogia para o iPhone, eu conheço um iPhone 5. E aí eu pego e faço toda a formatação para o público brasileiro, porque veio um produto padrão americano para o Brasil. E eu falo, não, o brasileiro precisa trazer isso para a unidade de medida brasileira, tamanho, dimensionamento, etc. E eu fazendo engenharia, e aí em 2017... eu tenho meu próprio produto, hoje patenteado. Hoje o único que tem a certificação que pode financiar pela Caixa Econômica. E aí a gente nasce o produto chamado iForms, Formas Inteligente. E aí esse produto é de autoria minha. Mas a primeira patente é de 1967. Eu não estava nem no saco do meu pai. E tanto que existe em outros lugares, né? João, que legal. E olha, você falou uma coisa... Você que tá vendo a gente aqui, ó, ele tá falando com propriedade. Uhum. O modelo de negócio faz avessa. Você pode ter a melhor tecnologia. Se você não trabalhar com um modelo de negócio, com um plano, eu acho que tudo começa com um plano. Visão de futuro. Visão de futuro. Esse plano vai gerar uma estratégia de marketing inicial, né? E é lógico que tem que ter uma tecnologia que atenda. Mas, João, quando a gente fala em construir uma casa de isopor. É lógico, hoje eu sei. Eu já fui no seu escritório, eu já vi, eu sou fã da tecnologia, mas quando você fala
Quando você chega de bis num lugar com uma forma de isopor, no Mato Grosso, não temos terremoto. Quer dizer, tem um pouquinho, né? Mas tem vento, tem chuva. O intemperismo aqui é gigante. E você chega com uma forma de isopor e fala pro cara, eu vou construir sua casa com isso aqui. Você tem que ter muita fé mesmo, João. E você acredita que ele falava assim, tá, então deixa eu ver. Vamos ali ver uma. Eu pegava o notebook com 1/4 da tela quebrado. Não era nem inteiro o notebook, tão boa que tava a fase. A tela quebrada, assim, e eu tinha que encontrar a tela, maximizar ela. Falei, não, tá aqui, ó, as obras, ó. Dele, não, João, peraí, eu sou seu cobaia ainda? Eu falei, Falei, não, João, não dá. Por quê? A primeira impressão, inclusive dos ouvintes aqui, é que nós estamos falando de uma casa de isopor. E agora entra o canal do professor, o comunicador. Comunicação é clarificação. Então, nós somos responsáveis em fazer com que a informação entre aos ouvintes e eles aprendam. Não pode ser algo complexo. Então, há a responsabilidade de mim e sua aqui agora. As nossas formas de isopor do sistema combustível iForms CF, para que todos entendam, vamos pensar o seguinte. Ponto, já sei. É um Lego de adulto. E dentro desse Lego, que eles se encaixam, eu tenho seções vazadas que são preenchidas com concreto e aço, formando concreto armado. Ponto. A alma é de concreto e aço. Isso, protegida pelo EPS. Se é protegida pelo EPS, o EPS é térmico. A gente vai pra praia, leva a bebida, mas também tem a marmita. Opa, peraí, ele é térmico, serve pro frio e serve pro calor. E a POC é o Chuí. Boa. E quando eu descubro isso pro agro em 2017, aí foi onde eu faturei meu primeiro milhão. Olha só. Meu primeiro milhão não veio com casa. É mesmo? Meu primeiro milhão veio no agronegócio. E aí chega um louco e fala pra você... E foi aí que eu te conheci. Aí chega um louco e fala, não faça isso dessa forma, que não é... Você tá indo no lugar errado, Me né? deu uma direção. Foi muito interessante. Então, a forma é só uma forma de EPS. Ela poderia ser de madeira, poderia ser de plástico, poderia ser de concreto, mas ela é de EPS, que é o famoso isopor, porque dentro dela é o que estrutura a obra, que é o concreto armado. E esse concreto armado nós damos garantia de 50 anos, ele elimina de 80% a 100% dos pilares e vigas, reduz madeira, reduz 60% da obra e não é mais caro. Que top. Então a gente já fez câmara de conservação, já fez alojamento, já fez escritórios no agro, né? E na cidade a gente faz desde piscina, adega, muro de arrimo, casas de pequeno, médio e alto padrão, escola, prédio, já tem de tudo. Que top. Bom, você que tá ouvindo a gente, o João fez uma breve descrição. Vou pedir pro Thiago colocar aí algum... Depois você vai passar umas imagens, quem tá nos vendo aí tá vendo a imagem de como é a forma, perfeito, como é tudo isso. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que uma safra nunca é igual a outra. O tempo, o mercado, o time, muitas coisas mudam. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança e que preze pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares que serão escolhidas para o portfólio de sementes da empresa, além de realizar um rígido controle de qualidade em todas as etapas de produção, para que, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para não apenas ser semeada, mas germinar e emergir com muito vigor, proporcionando a máxima produtividade. Agrosol Sementes, há 25 safras gerando prosperidade ao campo. Mas, João, bom, eu nasci em São Paulo, morei em casa primeiro, depois morei num prédio construído com blocos de concreto. Ok. Quente pra caramba. A região de São Paulo, você falou na zona norte de São Paulo. Você veio pra cá e eu tô indo pra lá. Você viu só? E agora estamos voltando aqui. Eu tô gostando de lá. É bom, São Paulo é uma cidade muito boa. Meus pais estão lá ainda, estão no litoral, tudo né? Acontece, né? Rápido, tenho um carinho muito grande por São Paulo. Devo tudo a essa cidade, Você vai voltar lá, vai fazer um jantar pra você. Vamos lá. Então tá, você morava num prédio de bloco de concreto. Concreto. No frio era frio, no calor era muito calor. Perfeito. Né? Mas foi uma mudança o bloco do tijolo, já o da estrutura totalmente armada, porque o bloco dá para fazer prédio grande. Perfeito. Só que
Primeiro lugar, gera muito resíduo, é pesado, é difícil de você fazer os encaixes. E tem, assim, um custo muito elevado da produção do bloco como um todo, né? Às vezes você vai colocar um prego na parede, você pega uma paredinha do bloco ali, você não consegue firmar porque ele é oco por dentro, né? Talvez até a estratégia de ter o ar ali. Mas aí, essa tecnologia que você trouxe, ela tem a alma de concreto e aço. Então, quer dizer, resistência tem. Total. Né? E eu acho que flexibilidade também. Né? Eu gosto muito de aviação, você sabe. A asa do avião, se fosse rígida, quebrava. Ela tem que ser mole. E aí, quando você diz que é um Lego, realmente é um Lego, né, João? Então, são várias formas. Tem quina, tem encaixe, precisa fazer coluna. E como é que eu faço essa forma? Como é que você define? Cheguei pro João e falei, eu quero fazer a minha casa. Muito simples, nós temos hoje. Você faz um projeto e aí você manda a fábrica fazer as formas têm uma... Boa. Você falou assim, ó, você tropicalizou, né, João? Você trouxe pra cá pra adaptar o que precisava. Perfeito. Então tem um modelo aí de padrão. Vamos voltar lá pro início do podcast, modelo de negócio. Certo. Primeiro, se eu criasse um impeditivo entre a arquitetura e a construção, eu já estava fora do mercado. Então, primeiro, eu não tenho limitação arquitetônica, eu não tenho limitação de edificação. Top, é isso, acho que é o básico para começar, né? Para isso, eu tenho que ter um setor de projeto. Então, o meu ecossistema, o Grupo ICF, não é só uma fábrica de forma. Sim. Nós temos uma fábrica de projetos. Todo o setor de engenharia. Todo é nosso. De hidráulico a elétrico, de estrutural a acabamento. Tudo, bombeiro, urbanismo, se precisar fazer loteamento, tudo. Então, olha que interessante. O teu projeto chega, vamos pensar que se fosse construir uma casa, uma piscina, um prédio, qualquer coisa. Chega até nós e nós fazemos um projeto estrutural. E nesse projeto estrutural, a gente usa as formas por modulação dela. A forma, ela é única. Ela é cortada na obra, modulada na obra. Mas eu tenho a forma de canto e a forma reta. De 18 centímetros de espessura e eu tenho a de 12. Ou seja, com esses dois padrões você faz tudo. Faço tudo. Faço pilar, faço canto, elimino caixarias da laje em cima, utilizando a forma, eu faço um corte J, elimino madeira, é incrível. Na minha casa teve que fazer cinta-viga, chama-se. Uma cinta. Ou viga de respaldo. Inclusive, eu acho que você não conhece lá, mas a área de trás, onde tem a varanda, eu queria fazer de concreto, aonde ia descer o telhado, né? A engenharia, não, vamos fazer de madeira, fica bonito. Falei, a madeira trabalha, selou. Né? Hoje eu me acostumei, né? Mas isso por quê? Porque eu não tinha como ligar depois que estava pronto lá, passou, não tinha como ligar a viga. Aí você fez de madeira. Aí fez de madeira, fez uma treliça de madeira. Então o nosso departamento, ele faz toda essa paginação e o dimensionamento. Por exemplo, qual aço que eu utilizo dentro dessas paredes? Será que é o de 6.3, de 8 milímetros, de 10, de 12? Qual a distância? Qual o FCK do concreto, a resistência? Tudo vai estar implícito com o tipo de solo que eu tenho, que vai determinar o tipo de fundação, que vai determinar o tipo de concreto armado que vai nessa parede, distância do aço, bitola, e ele sai igual um manual de Lego. Eu vou pedir para a equipe botar um projeto aí só para ter uma dimensão. E aí vem isso, uma agilidade no processo de execução e o principal, tudo aquilo que você consegue mensurar, você consegue administrar e você consegue ter o quê? Previsibilidade. Eu sei exatamente, quando você manda o seu projeto para mim em 48 horas, eu sei quanto de concreto, quanto de aço, quanto tempo e um estimativo de custo com assertividade de 90% da sua obra. Ô, João. Século XXI, irmão. Já mudou o jeito de plantar e colher. Tem que mudar o jeito de construir. Tem que mudar. Eu tenho tanta pergunta para fazer aqui, acho que esse vai ser a etapa 1 do podcast. Vou ter que gravar mais do que um. Mas assim, ó. Perfeito. Então, pelo visto, você tem até equipe que vai fazer a sondagem para saber o tipo de terreno. Você vai construir em cima de um radiesse, você vai fazer sapata, e isso tudo vai... A equipe de sondagem local é uma empresa de sondagem. Certo. Quando eu tenho o resultado da sondagem, professor... Seu time de engenharia nosso time de engenharia entra. E vai falar, professor, aqui legal um radiezinho serve. Radie com viga de bordo e um reforço. Ou só o tratamento de substrato e tal. Não, aqui uma sapata corrida. Sapata com viga baldrame. Não, preciso de uma estaca. Depois do SPT e com a arquitetura,
eu faço esse casamento. Mas o mais legal é que eu não mexo no projeto arquitetônico. Ah, mas é redondo. Faço casa redonda. Faço piscina redonda. Faço piscina ornamental. E não é uma, tá? Tem vários cases aí. Então, o mais legal é você não mexer na classe. Então, não é a classe que tem que se adaptar com o meu sistema construtivo. Sim. Eu que me amoldo com o padrão da arquitetura. Então, é muito prático. Legal. Conforme demanda, você consegue fazer. E aí, dependendo da altura, bom, tem que medir a carga que aquilo ali vai receber. Então, quando a gente vai fazer uma viga, ela pode ser quadradinha, Pilar. assim, pilar, perdão, viga é assim, né? Eu não sou engenheiro civil, sou agrônomo. Eu não entendo semente. Então, às vezes o cara precisa de um negocinho desse tamanho, mas para não ficar feio, ele faz desse tamanho. Usa um exagero. Como que você faz quando você tem que dimensionar essa carga? Bom, cara, eu vou ter que fazer uma garagem aqui de 9 metros de vão livre. Perfeito. Será que eu consigo apoiar? Você tem que fazer o quê? Você tem que engrossar a parede? Não precisa. Não, nós temos o nosso software, a gente calcula por elemento finito. Para quem é engenheiro civil, a parte de cálculo vai entender. Cálculo de elemento finito é um cálculo utilizado na engenharia mecânica. Por exemplo, tem situações... Vou pegar uma casa... Minha casa tem 491 metros quadrados, tem 7 pilares. 7. Só isso. 7 pilares, é pouquíssimo. Aonde que ela tem o pilar? Um ponto estratégico, aonde eu tenho grandes vãos. Quem determina isso? Um software que faz o cálculo através de elemento finito. E óbvio, quem sabe operar. Eu não sei operar. Perfeito. Esse é o meu time de projetos. Mas aí você tem que fazer a mesma caixaria de madeira para fazer. Naquele ponto do pilar, sim. Aí depois você preenche com a estrutura. Depende de como é a arquitetura. Se a arquitetura me permite, com as minhas formas de canto, eu faço os pilares. Se você colocar 2 formas de canto encaixadas assim, se a carga que for couber nessa pressão... Nessa seção, acabou. Vai embora. Daí eu só vou ter algo que alterar a arquitetura. Mas isso eu uso muito em galpões, onde eu tenho vãos grandes de 20, 30, 50 metros. Que dá pra fazer. Daí a gente faz toda essa estrutura, né? E galpão é uma coisa muito interessante, professor, que foi quando eu te conheci, né? Eu recebi uma ligação. Um beijo pra você, Jaime Farinon. Honra a sua vida. A Marina foi nossa aluna, viu? Ah, é? A filha dele foi nossa aluna aqui da UFMT. Uau, ele não tem noção quanto que ele foi importante na minha vida. E eu tenho certeza que você talvez não tenha noção do quanto você já foi importante para esses teus alunos. Eu fui importante para algumas pessoas. E esse é o gesto mais genuíno do ser humano, é poder contribuir sem querer nada em troca, né? Seu Jaime me liga um dia. Ô guri, vem aqui na fazenda. E eu fui lá na fazenda, cheguei lá, ele... Tu que tem os negócios de isopor aí, as formas de isopor? Eu falei, eu mesmo, até tá aqui no carro. Coloquei assim. Ele, como é que funciona isso aí? E eu encaixei, falei, aqui a gente encaixa, vai concreto e aço dentro. Isso dá pra fazer uma câmera de conservação, hein? Eu falei, dá pra fazer o quê? Ele, câmera de conservação. Eu falei, o que isso faz? Ele falou, não, que eu compro as sementes, daí quando recebe as sementes que vêm de fora, eu preciso armazenar ela, precisa ter temperatura, precisa ter umidade. E esse sistema aqui, eu não tô tendo problema com outro, infiltração e não sei o quê. E aí ele me introduz num mercado que eu não tinha noção. E aí eu faço a primeira. E ficou lindo, cara. Aí eu entendi, eu tinha uma grande câmera térmica, uma caixa térmica. Você tinha uma caixona térmica. Com concreto armado dentro, isolei o telhado, isolei o chão. E eu entendi que precisava manter aquele negócio gelado. Falei, cara, eu preciso aprender mais do que é o produto que vai aí. Será que é a melancia, né? De repente me liga outro. Ô guri, tu que fez aí pro Jaime Farinon? Vem aqui. E eu fui lá, faço outra. Falei, pô, esse negócio é bom. Comecei a ver a exposição, fui. Chega uma aluna sua lá, não lembro o nome, cara. Queria lembrar. Acho que foi a Fabielle. Fabielle. A Fabielle é a gestora de qualidade do laboratório junto com os alunos. Amém, Fabielle, glória a Deus pela sua vida. E o Francisco que atendeu ela, sou Francisco. E aí, ela dá uma aula pro Francisco. Seu produto é bom e não sei o que e tal. Francisco falou, João, nós precisamos ir lá pro FMT conversar com o professor Rogério, junto com a Fabielle e não sei o que. E foi quando eu fui lá falar contigo. E aí nasceu o nosso relacionamento, né? Então, eu falo que assim, tem muitos projetos de vida. Esquece o meu negócio, tá? Não quero puxar nada pra mim aqui agora. Quero falar de ser humano pra ser humano. Até pro rapaz que tá aqui na câmera. Marcelo. Tem muitos projetos que vão trazer resultados para a sua vida, Marcelo, para a minha vida, para a sua e para quem está nos ouvindo, que já está dentro de você. Você só precisa... O Flávio Augusto fala o seguinte, o empresário, o empreendedor precisa fazer uma coisa só,
pensar. Ou seja, tem coisa que você já sabe, que você sabe, que eu sei, que já está pronto, só precisa a gente pensar como utilizar isso. E nesse foi um caso. Então ali foi algo que me deu uma alavancada naquele momento. Eu fui pro agro, aí do agro eu descobri como que fazia refeitório, eu entendi demandas necessárias e etc. Mas nunca ia imaginar que ia estar lá, entendeu, Rogério? E começou pela semente, né? Pela que legal. semente. E aí eu virei teu fã, né? Não, que é isso. Aí chega esse barbudo lá no laboratório, né? Assim, ó, eu tô querendo fazer câmara fria pra colocar na fazenda dos produtores. Aí eu fechei o olho e falei, puxa, é tudo que eu falo pra não fazer. Pra não fazer. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, é tudo que eu falo falei, pra não ele não fazer. vai gostar de mim. Mas tem um princípio nisso, Sim. né, João? Então, a demanda da engenharia civil no agro é muito grande. Muito. João, Deus me deu a oportunidade de rodar o Brasil também, através de um projeto da universidade, um projeto de extensão, onde a gente leva consultoria, palestra. Esse ano aqui eu já fiz mais de 80 voos, mais de 80 Você só viagens. tá voando, né? Literalmente voando. Eu acho que é isso. A Sim. gente tá voando, levando informação. Então, há uma demanda muito grande. E hoje, quando a gente fala Mato Grosso, quem é de São Paulo olha Mato Grosso e fala, nossa, tinha uns amigos que falavam, viu, tem índio lá no mercado? Eu falei, tem. Eles andam com a camisa da Nike, tênis da Nike, camisa escrito Surfwear e estão comprando peixe no Não, mercado. bem assim. Mas ainda tem um Brasil assim, a desbravar. Tem. Né? Então a gente vai pro interiorzão de Rondônia, vai pro Maranhão, vai pro Piauí, vai pro Acre, Roraima, né? Hoje plantando soja. Tocantins, Nossa, tá nossa, bombando. Tocantins, Tô com muita obra lá. pro melhoramento, pegar aquela região de Porto Nacional. A construção civil no Brasil é o que alavanca o desenvolvimento. Mas falando da semente aí, né? Depois a gente conversou, eu te expliquei, falei, João, não é que não é para o produtor ter a câmara de armazenamento de semente, é que a semente, né? Quem acompanha a gente aqui, Tem sabe? Eu que ter falo, controle. é um patrimônio, é um ser vivo, e muita gente acha que o problema do armazenamento é o frio, tem que refrigerar. A solução é o frio, o problema é o calor. Aprendi com você que não. Não é a umidade relativa, né? Então lá no sul, onde a gente tem ido mais hoje, ainda tem um pouco de preconceito. Não precisa climatizar aqui. Precisa. A soja precisa. Então aquele dia eu falei, João do céu, não é pra fazer câmara fria pro produtor, porque existe uma etapa antes dessa, e eu tava no auge desse projeto dos centros de distribuição, e hoje a gente anda na 163 aqui, a gente vê muito disso. Mas o que me chamou a atenção na sua tecnologia? A semente tem que ser climatizada. Existem várias técnicas, alvenaria, sanduíche, mas nenhuma delas eu vi com a capacidade de isolamento térmico e de impermeabilização, João. E hoje, eliminação de fungo. um dos grandes problemas que a gente tem é a presença massiva e não controlável de fungos saprofíticos. Meu Deus. Né? E aí, bom, a gente falou que é um isopor com a alma de aço e concreto. E o acabamento, como é que fica? Que eu acho que esse é o pulo do gato para assim, a gente precisa guardar o nosso patrimônio por 6 a 8 meses num lugar adequado. Perfeito. Não basta estar refrigerado, tem que ter controle de umidade. E também não é a umidade baixa que guarda a semente. A semente vai ser guardada entre 60% e 65% de umidade relativa. Lógico, depois você estudou os equipamentos, quem são os fornecedores para isso. Mas se eu não tiver um sistema de bom isolamento, eu perdi todo o investimento que eu fiz. Como é que funciona o acabamento? Seja para minha casa, que eu vou fazer, para a parede da minha piscina. Cara, você falou que faz piscina, vai controlar a água dentro da câmara fria. Como é que funciona? Modelo de negócio. Tudo. Você teve que desenvolver isso também? Lógico, com certeza. Bacana. Modelo de negócio. Tudo na vida é modelo de negócio. Quer? Eu quero. Porque a gente fala bastante. Tudo. House, patrocina nós aí, ó. Isso aqui salva a gente. Lá nos Estados Unidos vende como remédio, né? Lembra? É verdade. Vocês não sabem, Tem de outros sabores, né? Ó, mas assim... o João foi lá, conversei com ele a primeira vez, aí fui conhecer a fábrica dele, a loja, o escritório, a fábrica eu não conhecia ainda, viu? A fábrica eu não conhecia ainda. Aí um dia eu tô indo pra Brasília, né? Tava indo na Triunfo, dava consultoria na Triunfo, aí
Tô sentado no banco lá, de repente vem, cara, você se sentou do meu lado, no Quando meio isso do podia avião. acontecer? Parou pra pensar? É muito ilógico isso. E era uma madrugada, o avião inteiro dormindo. Nós pegamos 1h30 de voo, eu nem vi a hora passar. Eu abri o tablet e comecei a te mostrar o que Me ensinou a é. mexer no Good Notes. Ah, é? Você assumiu, né? O tablet. Hoje eu tenho um tablet igual, copiei porque é muito funcional. Tudo que é produtivo você tem que modelar alguém, né? E eu uso até hoje. E muita gente já... Good Notes tinha que patrocinar vocês. Good Notes patrocina nós aí, viu? Mas vamos lá. Não, e aí deixa eu concluir. Aí nós passamos esse dia conversando lá, né? Aí chegou no aeroporto, você tava indo pra Luiz Eduardo Magalhães, se eu não me engano. E aí eu estava de férias no Tio Sam, nos Estados Unidos, com a família. Verdade. Né? E do nada a gente se encontra num restaurante, cara. Mas você me indicou o melhor restaurante que eu comi lá em Nova York. Simples, mas muito bom. Porque servia Wagyu. Wagyu coreano. Bom pra caramba. Meu Deus. Love Barbecue, patrocina nós, hein? Parecia um chiclete de churrasco, coisa mais linda. E ele... Verdade, foi você que indicou. Eu mandei alguém já lá, viu? Já mandei alguém lá. Bom... Modelo de negócio. Vamos lá pro modelo de acabamento aí. Quando eu comecei, em 2014, as pessoas utilizavam isopor. Qual foi a primeira aplicação do isopor na construção civil? Laje. Pra não ter que encher ela inteira? Lembra da laje? Isso. Aí o pessoal substituiu a lajota cerâmica e houve uma resistência, irmão. As pessoas falaram, isso aí vai cair. Porque as pessoas acreditavam que a lajota cerâmica tinha alguma função estrutural. E não tinha. Não tinha e não tem e nunca vai ter. Ela só ocupava um espaço de vazio para gastar menos concreto. Na minha casa deu uma diferença de nível lá nos pisos lá em cima. E aí o construtor me mandou na papelaria comprar isopor. Isso aí. Quebrou o isopor e falou, ao invés de encher de concreto, vamos pôr espaço de vazio. E aí houve essa transição. Uma resistência muito grande dos construtores, professor. Só que não tem volta. O EPS não tem volta. O isopor não tem volta na construção. Ele, quando é feito de forma certa, a densidade, tudo não tem volta. Então, só que aí veio a laje de isopor e as pessoas iam rebocar o isopor. E quando eles rebocavam, ele fissurava. Por quê? Porque são comportamentos de materiais diferentes. Material cimentício com outro que ele é a base de um polímero, ele é um plástico, ele é do petróleo. Então, quando há dilatação térmica de tamanho, tudo dilata. Madeira, aço, tudo. Um dilata mais do que o outro... E a fissura aparecia. Então chamamos isso de retração térmica e o reboco fissurava. Teto, parede. E aí eu começo fazendo o trivial que me ensinaram aqui. Chapiscava a parede com bianco e argamassa. E na argamassa, irmão, sabe aquela receita? Põe detergente, põe pelo de macaco, põe churupita, põe quiboa, põe de tudo. Fiz de tudo que você imaginar. E rachava. Falei, cara, não é possível, nós estamos no século XXI, eu estou construindo de forma inovadora, isso aqui não fui eu que inventei, isso aí já existe, eu vou para lá. E aí eu tenho um mentor mexicano, Christopher Harvest, que já está no mercado há mais de 30 anos com ICF, e aí ele me dá as dicas. E aí eu venho, trago para um amigo meu, um ex-sócio meu, e ele desenvolve a primeira argamassa flexível do país, premiada na FEICOM 23. Nós somos premiados. Você teve que desenvolver. Um investimento aí que a gente teve alto, né? Entre fábrica e tudo, uns 3 milhões de reais. E demorei 2 anos. E então começa 2014, 2023 é que meu produto está totalmente regulamentado e normatizado. Então nós temos hoje um reboco que adere ao sistema construtivo. Ele é chapisco, reboco, selador, hidrofugante, ok? E quando eu passo ele em cima da piscina, eu venho com tratamento de pressão positiva e negativo para piscinas, né? A gente já fez mais de 500 piscinas. Então, para câmara de conservação de semente, para casa, para piscina, não tem limitação. Vai passar esse produto, o acabamento dele vai ficar igual. Então, hoje está 100% solucionado. Quando não tinha ele, a gente passava o reboco normal e fazia uma pintura com uma tinta elastomérica. Hoje o meu reboco é elastomérico. Enquanto a gente vai falar, vou pedir pro pessoal passar um vídeo. Uma Hilux passando em cima de uma forma e eu tenho ali 5 milímetros do ICFlex, que é a nossa argamassa. Se fosse uma argamassa cimentícia, ela ia craquelar, igual uma bolacha, água e sal. A forma sem o concreto. Você vai ver que a forma vai passar ali, a caminhonete vai passar, não vai quebrar
esse reboco. Então esse reboco é flexível. Elástico. Elástico, exatamente. Você trouxe a tecnologia da tinta, colocou na argamassa. Na argamassa. Então hoje a gente solucionou isso 100%. E você consegue revestir a parte interna e externa do que agora nós vamos mudar o nome. Não é câmara fria. Câmara fria é para guardar carne, é para guardar alimento. Fechou, me ensina. Hoje é unidade de armazenamento climatizada para sementes. Esse é o nome técnico. Esse é o nome? Eu dou para você, pode usar. Tá. Unidade de armazenamento climatizada. Unidade de armazenamento climatizado de ou para sementes? De ou para. Ok, show de bola. Aí você pode pôr a sigla que você quiser aí. Vou criar um nome já, no próximo podcast você vai ver, já vai ter obra com esse nome. É isso aí. E aí, João, então você consegue revestir essa parede com isso. E assim, qual que é a garantia de que não vai entrar ou sair água? Sabe qual é o grande medo? Meu, pode falar. Como, assim, tecnologista de sementes. Quando eu era moleque, ia muito pra Itanhaém, na casa da minha avó, na praia. Meu pai comprava aquelas pranchas de isopor. Quando ela era novinha, acho que ela tinha alguma cobertura, tudo bem. Depois, meu amigo, que você vai usando e ela começa a encharcar de água, o isopor é muito leve e boia. Mas depois que ele encharcou, não há vento que seque aquilo. Então, se eu tenho uma parede que tem isopor, se por algum motivo ela tiver acesso à água... E acho que o isopor, ele é higroscópico, ele é bem seco. Sim. Né? E ele tem espaço de ar. 2% matéria, 98% Como a água, agora vamos lá pro tecniquez, né? A água é um composto que tem pontes de hidrogênio, então ela tem uma tensão superficial alta. Se ela entra num microporo como no solo, ninguém tira mais ela dali dentro, ela tá aderida. Aí o fungo se desenvolve, né? Então, assim... Qual que é a garantia? Qual que é o tempo que eu tenho para que essa água não entre em contato com esse isopor? O isopor tem que estar isolado, Então né? vamos fazer a matemática. A chuva vem do lado de fora. E eu tenho aqui a parede. Ela vai ter um reboco. Antes do reboco ela tem o quê? Uma tinta. Então, para as câmeras de conservação de semente, a gente já utiliza uma tinta que, além de ser hidrorrepelente, ela também reflete, ela tem refletância ao sol. Nunca pinte unidades de conservação climatizada para sementes na cor cinza ou tons escuros, porque esses tons absorvem mais calor. Sempre branco ou amarelinho, ok? Um verdinho, um azulzinho, coisinhas mais claras. Bom, primeira camada, a tinta. Depois nós temos o reboco. Não foi suficiente. Vai chegar no EPS. O EPS da prancha, você está imerso com ele dentro do mar. O EPS que está na parede, ele está em posição vertical, sem estar imerso, e ele vai receber a chuva e vai escorrer por gravidade. E se por algum motivo ele penetrar numa camada externa, ele tem que ultrapassar 4 centímetros. Para poder entrar. Além dos 4, ele tem que penetrar mais 10 de concreto. Que é a parte de dentro. Que é a parte do miolo. Esses 10 de concreto, a gente usa um aditivo nanotecnológico. Hidrofugante. Que é hidrofugante. Que você pode pegar um copo de água com esse aditivo, colocar esse aditivo aqui com a colher dentro da água e tirar, ele tá seco. Ou posso largar ele aqui dentro e depois resgatar com a colher, ele tá seco. Ele não se mistura com a água, ok? Se, por acaso, isso não vai acontecer, obviamente, passar por esses 10 centímetros de concreto, ele tem que passar mais 4 de EPS. Se passar pelo EPS, aí ele tem mais os 5 do reboco. Porque é espelhado, né? O que tem pra fora, pra dentro. Então ele vai ter o reboco e aí tem mais a tinta lá de dentro. Você acha que é moleza, mas você não vai sair daqui na moleza, não. Vou te apertar. Eu garanto, porque se não fosse assim, as casas que a gente construiu, elas estariam suadas ou com infiltração pelo lado de dentro. E fica seco. E não tem. Cara, a minha casa é assim. Isso pro litoral deve ser uma maravilha. Tá convidado a ir lá na casa e fazer um store pra gente gravar e o dia você solta aqui. Viu, mas agora outra característica. Tô falando isso porque a gente roda e a gente vê mesmo. Então, lógico, a tecnologia da cobertura, não sei se você já tem hoje a tecnologia de telhado, cobertura, fechamento. Não fabricamos, mas compramos no mercado. Tem a parceria. Pode haver infiltração no telhado, dependendo da quantidade de semente, da temperatura que tá, pode suar e escorrer.
Um problema que a gente tem é quando a água escorre, ela entra na parede que tem essa possibilidade de entrar Perfeito. água por cima. Perfeito. E como ela tem todo esse isolamento para a água não entrar, Perfeito. se a água entrar, ela não vai sair sai. também. Perfeito. Então tem outras duas características. Uma vez, eu estava em Goiás, eu até te mandei uma foto. Falei, João, será que resolve isso aqui? Porque tanto a junção da parede com o piso, quanto essa parte de cima do telhado, se escorrer água e entrar onde tem isopor, teoricamente então, né, ou na prática, essa parede ela tem que ser vedada nas 6 faces, né? Vamos supor que a parede está aqui, então tem que ser a parte interna, a parte externa, as laterais, a parte de baixo e a parte inferior, de cima. superior. Nesse caso, você veda todas as 100%. faces. Mas, e aqui vale um ponto, né? Nós não podemos falar que vamos falar de casa. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que toda casa de tijolo dá problema. Não, Nem que toda casa de bloco dá problema. E nem que toda casa de steel frame ou de qualquer outro sistema dá problema. Porque vai estar relacionado agora com o quê? Execução. Isso não desabona o sistema construtivo. Pode acontecer? Pode. Vou te dar um exemplo. Porque não é você que está fazendo tudo E aqui eu vou ser também, né? vulnerável, por quê? Porque eu preciso ser transparente. Eu fiz uma câmara de conservação de semente em que eu não ancorei da forma correta. Minha terceira ou quinta câmara de 90 metros quadrados. E eu não fiscalizei a execução. Quando eu falo porque eu que fui contratado. Mas eu não fazia o serviço. Quem fez foi um serralheiro de fundo de quintal. E aí ele não ancorou da forma correta o telhado. Ok? O que aconteceu? Passou uma aba muito grande. O vento veio e arrancou por falta de ancoragem. Isso desabona o sistema construtivo? Não. Aconteceu comigo? Aconteceu. Tive que pagar. Por que você está falando isso? Porque eu tenho que ser vulnerável ao ponto de ser verdadeiro com você ou com quem está ouvindo, que se você não sabe executar, qualquer coisa vai dar errado. Então isso foi nas primeiras obras. Mas serviu de exemplo, né? Total. Eu nunca erro 2 vezes. Eu erro uma vez só. Porque senão daí eu não tô evoluindo. Depois, o que a gente entendeu? Um chumbamento, saindo direto do concreto. Deixando uma espera pro telhado. Calculando o contraventamento que a gente não calculava. Entendendo qual o tamanho da minha aba. Se essa minha aba ela é muito grande, eu já faço uma tesoura externa fixada na própria parede para suportar essa aba. Eu posso fazer uma aba de 5 metros? Posso. Mas eu não vou fazer ela só apoiada dentro das tesouras internas da parede. Eu tenho que fazer um bico de pato lá fora, para fora, ancorado na parede para suportar isso. Então são experiências que você vai aprendendo com o tempo. Eu não tive quem modelar, professor. Até hoje, eu criei um modelo de negócio, eu criei algo que hoje a gente é modelado, mas eu não modelei ninguém. E vai aprendendo com erro, não? Isso faz parte do processo. Mas assim, se tiver alguém que tenha aqui o interesse em construir com a gente, eu coloco, além da câmara de construção, a unidade de conservação climatizada de semente, eu coloco uma pólice de seguro, ok? Por 60 meses, para ele ficar tranquilo, no valor da câmara na unidade de conservação de semente, sem problema nenhum, porque a gente hoje já tem isso. Além da RT de execução, da RT de garantia estrutural, porque a gente entende como que faz, né? Mas um ponto muito importante eu acho que o ponto mais crítico aí não tá nem por cima nem pela parede, tá pelo solo. Exatamente. O solo é algo que tem que ter muita responsabilidade. Então, dica, independente de como que você vai construir. Tem um problema no meu muro hoje com isso. Entra pintado dos 2 lados, entra água por baixo e... Não faça construção sem SPT, sondagem de percussão atrado. E de preferência faça isso na época que vai estar chovendo, porque você vai ver que nível que o lençol freático está. Se ele está muito aflorado, ele está baixo. Ou seja, ele está muito próximo ao nível 0. Então, possivelmente, você vai ter um problema de aspersão dessa água, né? Por percolação. E aí você tem que utilizar dentro do seu radier, dentro dessa fundação, também um aditivo nanotecnológico hidrofugante. Então, tem N casos que você pode... Por exemplo, esses pisos industriais. As pessoas não utilizam barra de transição. E aí os caminhões entram lá, as pá carregadeiras, empilhadeiras, e aquilo fissura. Essa fissura é um ponto de entrada de umidade. Você está falando daquela área de dilatação que tem que ter, né? Mas essa área de dilatação chama-se
não é só fazer um corte. Ali dentro, a barra de transição... Olha que interessante. Vamos pensar que tem aqui um corte. Que a pessoa, junta de dilatação, vai lá com a serra e serra. Porque achou que era ali. Não é? Pode estar no outro sentido. Sabe o que tinha que ter aqui? 4 centímetros abaixo do que você está enxergando, deveria ter uma barra mecânica de no mínimo 50 centímetros de tamanho, onde 50% dela é engraxada e os outros 50% não é engraxada. Caramba. Dentro do concreto, e ela tem que estar apoiada em cima de 2 treliças na altura ideal desse teu piso industrial. João, não sabia disso. Por quê? Porque quando o caminhão... vamos pensar que o caminhão ele tá andando, esses esforços, o teu piso, como você bem disse, a água também trabalha, o piso também trabalha. O piso ele vai ter que trabalhar. E essa barra de aço que está engraxada, ela desliza dentro desse concreto. E a outra que está fixa serve como ponto de ancoragem. Então um trabalha em cima do outro. Esse é um piso industrial com junta de dilatação e barra de transição. Então o piso da unidade de armazenamento tem que ser barra de transição. Se tiver trânsito de caminhão, e hoje é comum que você só tenha uma entrada. Não, é comum que você tenha o caminhão entrando. Porque quando você usa as pontes rolantes para fazer carga, o caminhão entra aqui dentro. Então, nessa faixa de piso, você tem que ter esse sistema que você falou. Mesmo que não entre caminhão, se só for a empilhadeira, que é mais leve, já precisa ter. Ela é mais leve, mas tem empilhadeira que pega 2 bags, que vai dar o peso da empilhadeira, o lastro mais 2.000 quilos. A gente tá falando de 5.000 quilos ali. Uma concentração de 2 metros quadrados no máximo. No máximo. Entendeu? Então, precisa sim ter barra de transição. Então, não começa com as formas. Tem que ter um cálculo do piso industrial. E se o piso trabalha e as paredes, como é que fica nisso? Daí é diferente, porque ela vai trabalhar numa unidade onde está passando o caminhão, não na parede. Perfeito. A parede fica isolada, é como se fosse a mesinha da balança ali que eu tenho mexe. Lá para não mexer. Fica bem claro. Pega aqui na minha mão, pega, né? Olha que interessante. Fundação, parede, no caso aqui laje, mas poderia ser a cobertura. O abalo sísmico, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, óbvio que a gente tem que enxergar a parede, né? Ela trabalha, como o meu tem gomos, pilares e vigas, ela trabalha. E dentro tem um miolinho de EPS, ele vai amacetando ele. Nós temos os cálculos de elemento finito. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui uma simulação de abalo sísmico para as pessoas verem. Ele trabalha igual uma grelha. E aí, nesse caso, o EPS funciona como um amortecedor. Cara, que legal. Você não é engenheiro. Claro que é. Não, eu só tô raciocinando. Então, tá muito mais relacionado com um bom dimensionamento, com uma engenharia, uma equipe de execução, tá? E nós vamos vir em 2026 com uma baita de uma ação para o mercado do agro. Porque agora a gente posicionou a empresa lá. Então, nós vamos vir com uma ação em nível nacional, graças ao nosso modelo de negócio. Eu tenho 74 franqueados no país. Eu estou com 9 fábricas, eu estou em qualquer região do país. Eu estou a menos de 1.500 quilômetros de qualquer brasileiro. Então, nós vamos fazer uma ação em nível nacional. E além de desenvolver o modelo de negócio, nós vamos estar fazendo esse trabalho no agro, mas agora voltado para as sementeiras, ok? Que queiram conhecer a nossa tecnologia. Talvez até crédito para eles construir a gente vai ter aí. Que legal. Isso é confiar no nosso produto, né? A gente vai meio que financiar essa obra para eles. Vai ser nessa formato. E a demanda é grande, viu, João? Porque a soja, os materiais mais modernos de alto potencial produtivo, eles são mais delicados no armazenamento. O sul do país está entendendo que a semente precisa ser climatizada, porque não é só temperatura. Então, se é muito frio à noite e calor de dia, o dano por umidade ele acaba aumentando, é o dano que mais evolui no armazenamento. E a região norte está crescendo muito também, né? O Tocantins, a Bahia, o Maranhão. Então há necessidade de ter. E eu sou um defensor dos centros de distribuição, onde o produtor não deve, né, ter uma pequena câmara para armazenar a sua semente na fazenda, porque o volume é pequeno. Perfeito. E ele precisa de uma equipe técnica. Então vale a pena ele confiar nos multiplicadores, nos canais que tenham grandes câmaras que, além de armazenar,
tem a unidade de tratamento também. Não tô quebrando seu negócio aqui, viu? Queria entender, porque tem que estar tratada, né? Quando você faz um centro de distribuição, um CDS, e o CDS, dependendo da região, por exemplo, na 163, a gente tem 500 quilômetros em um dia que um caminhão faz. Então, se eu faço um pedido, em 3 dias esse pedido chega, faturado, a empresa separa o material, trata e consegue entregar no produtor. Entendi. É possível fazer isso. Perfeito. No Vale do Araguaia, como a gente não tem uma malha tão boa, poxa, isso diminui os 3 dias, mas no máximo ali em 250 quilômetros. Entendi. Então, o produtor, quando ele constrói uma câmara, uma unidade de armazenamento, um CDS, quando ele coloca o centro de tratamento junto, a própria operação do tratamento praticamente paga a unidade de armazenamento. Entendi. Pergunta, por exemplo, hoje o produtor, ele vai buscar aumentar a produtividade dele tratando o solo? Isso é uma pergunta, não tem nada a ver com o sistema combustível. Ou tratando e cuidando do produto qual ele compra, que seria a semente? As duas coisas. A fase inicial, que são os primeiros 15 dias, lógico, você vai cuidar do solo, mas a melhor forma de proteger a semente como unidade de produção vai via tratamento. Uma hora eu preciso levar você no laboratório para ver a parte de tratamento. Então tem muita tecnologia embutida na semente. Aí olha o pulo do gato. Hoje, os produtos biológicos, os inoculantes, os coinoculantes, os fungicidas, os nematicidas biológicos, alguns são os metabólitos, outro é o próprio micro-organismo. Então, esse micro-organismo, quando tratado na semente para longos períodos, tem que estar em ambiente climatizado. Eles vão na semente. Se aplica ele na semente, para a semente tem que ficar 30, 40... 60. Na semente. Isso. E depois que ela germinou, não passa mais. Aí ela leva isso para o solo, então a semente funciona como veículo, como se fosse o comprimido. Sim. Né? Que leva o ingrediente ativo. Então a semente, ela leva o que ela vai precisar para o solo e para a proteção dela. Depois não precisa passar mais. Depois precisa, porque são etapas. Os primeiros 15 dias... Mas o microbiológico? Sim. E esse microbiológico, ele precisa de conservação? Claro. Modelo de negócio. É modelo de negócio. Achei o negócio aqui. É a base dele. É manter. Tem alguns que não precisam de refrigeração, mas a maioria deles precisa. Porque ele está em contato com um químico. Então, cara, é fantástico. Me ajuda. Você tá dando milho para bode. Peraí. Vamos lá. Minha sede é aqui. Eu saí com minha equipe, fui plantar aqui. Bom, do ponto A ao ponto B. Se lá no ponto B eu criar um módulo, ok? Com placa solar, geração automática por bunker de bateria, climatizar ele para que ali fique só o biológico, não foi nem de semente. É que esse biológico, eu tô dizendo, ele vai junto com a semente. Na primeira etapa. Os biológicos que vão depois, então os 15 dias a semente tem que estar climatizada. Só que passou de 15 dias da semente nascida, aí o produtor vem com um manejo. Então o manejo dele entre os químicos, né, que alguns para estabilidade precisam estar num armazém que tenha estabilidade de temperatura. Agora, se ele guardar biológicos que vão ser aplicados via foliar, eu não sou especialista em biológicos, tá? Ele tem que estar em ambientes climatizados. Isso perpetua, dá uma maior longevidade para ele. Tem produtos que não, mas a grande maioria precisa. Entendi. É simples também, né? Não preciso climatizar minhas bactérias, né? Ou o fungicida que eu vou aplicar foliar. Mas se você tiver um ambiente com baixa temperatura, você concorda que você tem um maior número de células viáveis lá? Com certeza. Mas estou navegando aqui, precisava de um microbiologista. Mas precisa. Mas precisa, tá? Entendi. Precisa. Gostei da ideia. Então hoje, por exemplo, o produtor, ele consegue ter um aumento de produtividade. Vamos pensar, uma média aqui do Mato Grosso é o quê? 60, 70, 80? Quantos sacos? Vamos falar em 60, uma média boa. Tem gente produzindo 80, 90, mas tem gente produzindo 50. Vamos falar 60. Na mesma região? Isso. O que diferenciou de 60 para 80? Acho que essa vou te mostrar a velocidade de emergência. A semente com mais vigor, mais bem conservada, nasce antes. Semente que nasce até o 5º dia,
ela vai fazer 80, 100, 110 sacos. Aquela que demora mais tempo para emergir, ela vai perdendo 10 sacos por dia de atraso. Meu Deus. Isso é um ensaio que a gente faz aqui. Uau. Vai pro 3º ano. Mas isso está relacionado com sorte da chuva ou com várias tecnologias. A qualidade da semente, a qualidade do tratamento, a qualidade do plantio, a velocidade do plantio. Tem várias coisas. E isso você domina? Pô, com certeza. Eu e os técnicos que a gente... Tem um evento que a gente faz com a Arena da Plantabilidade que... Mas eu, se fosse da área do agro, eu ia ficar muito bom nisso aí, porque isso se paga... Sim. João... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente fizer alguma coisa... discreta. Se a gente fizer alguma coisa que aumente 1 saco por hectare de um produtor... Vamos pegar um produtor que tem 1.000 hectares aqui, são 1.000 sacos a mais. A 100 e hoje? 130, 140, 120 aqui. 130 mil. 130 mil. Eu já tenho até o pitch de venda. Alguma... Eu me pago na sua primeira... Alguma coisa... Deixa eu te perguntar. Hoje, com o teu know-how, se eu tivesse lá minha fazenda e eu te contratasse, ou você, ou enfim, algum profissional que tem esse domínio, nessa próxima safra que eu teria... Vamos pensar agora, nós vamos ter mais um aqui, né? No meu primeira plantação, na próxima plantação, você acha que com os teus conhecimentos eu teria uma maior produtividade sem aumentar o meu custo? Pô, mas com certeza. Mas essa é a essência. Mano, da você extensão. tem um modelo de negócio, irmão. Essa é a essência do projeto de extensão que nós temos aqui na universidade. Que muitas vezes, eu não gosto de ser chamado de consultor, porque eu acho que consultor tem que estar mais do que com a barba e o cabelo branco. Tem que ter aí os seus 60, 70 anos. Mesmo? Esse é o consultor. Uau. Eu sou um aprendiz. Uau, mas, modesto. Mas a consultoria é simples quando você chegar lá e falar assim, derruba tudo que você tem e constrói novo. Qual que é a essência da consultoria, da assessoria hoje? É eu chegar no seu negócio e fazer você se tornar mais rentável, mais sustentável, sem aumentar o seu custo. Isso chama-se operacionalizar o que você já tem. Perfeito. Então, uma vez eu vi, cara, não tô... Isso é muito não é bom, porque você tá aqui na minha frente, não. Mas na universidade a gente tem problemas sérios com destinação de resíduo. Porque tem muita coisa. Lixo. Sim. Uma vez você me mostrou uma obra que você tirou meio bag de coisa para descartar. Sim. Falei, e esse resto de isopor que corta não sei o quê? Você falou, vem cá, professor. Fez todo o calçamento em volta. Sim, a gente fez o tratamento. Então isso é operacionalizar a obra. Porque uma caçamba hoje é 300 pau por semana. Depende do resíduo, você paga até mais, porque agora tem que pagar para jogar fora o negócio. Tá. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a manutenção preventiva dos seus equipamentos para tratamento de sementes. Você está fazendo isso de forma correta e regularmente? A manutenção preventiva é crucial, especialmente antes do início da safra. E para te ajudar nisso, a Momesso oferece o serviço de atendimento técnico ao cliente, com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. Eles também têm plantões de dúvidas durante toda a safra, caso você precise. A equipe da Momesso é formada por especialistas em mecânica, elétrica e tratamento de sementes. Manter os seus equipamentos em dia é um dos segredos para garantir a produtividade e a qualidade das suas sementes, além de evitar aquelas paradas chatas para consertos inesperados. Momesso, o futuro você planta hoje. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. João, muito bom, hein? Isso aí, vai ter cara. Parte 2, vai ter parte 2. Vamos fazer a parte 2. Mas é legal saber que você teve esse foco pro agro. É uma tecnologia muito bacana. Eu sou fã de inovações, né? Então, por isso que eu faço questão de trazer aqui para falar, para apresentar. Se a gente puder ajudar o produtor em alguma coisa... E o legal foi uma demanda que veio do agricultor. Veio dele. Foi o Farinon que te procurou e deu certo. E ele tá lá com a câmera dele guardando os feijões. Tá, né? lá, eu até vou fazer uma visita essa semana, que eu vou ficar aqui. Você quer ir junto? Vamos lá. Então nós vamos lá dar uma olhada como é que... O feijão, eu estudei... Ele falou que o feijão não muda a cor. É verdade isso? Eu estudei, eu nem sei se existe ainda em São Paulo. Se existir, vamos mandar um abraço pro pessoal lá da Broto Legal em São Paulo.
E ele falava que uma redução de 1 ponto de tonalidade são R$3, R$4 por saco que se perde. Uau. Então, como o feijão ele oxida muito rápido, se perder a cor, perde valor, o que a dona de casa não vai querer. Então, você precisa colher o feijão e climatizar ele. Não é só para semente, para o grão armazenado também manter a qualidade. O amendoim não rancifica, Vai ter o coisa que eu nem sei, hein? Tem o agronegócio é assim. Deve ter alguém aí que entende, já viu a oportunidade. Ó, eu já vou fazer meu pitch aqui. Me chama, ok? E nós vamos pro Brasil inteiro aí. O agro é show, o agro é top, né? Que fala. É isso aí. João, muito obrigado. Obrigado, professor. Tá? Vocês viram aí as imagens. Quem quiser conversar com você, primeiro lugar, eu acho que passa o seu Instagram. Ah, sim. Tiagão, deixa aqui no GC aí embaixo. Grupo ICF, muito simples. Site também, grupoicf.com.br. YouTube, Grupo ICF. O meu pessoal é João Felipe da Rocha, né? Não sou inacessível. Telefone é um pouco difícil, porque tem muita coisa. Manda né? um direct lá que você direct, lá a gente responde. dá um jeito, a gente responde. Cara, obrigado, de Isso verdade. aí. João, é muito bom poder conversar, assim, você é um cara que a sua carreira, que pra mim tá só começando, Amém, né? É algo que incentiva as pessoas. Tem muita gente querendo empreender. Os jovens hoje ficaram muito acostumados depois da pandemia, que o mercado estava contratando muito, mas o empreendedorismo é o que faz o Brasil crescer. Total. Né? Só que a gente às vezes tem um pouco de falta disso até dentro da própria universidade. Não Isso se tinha, ensina, que ser, né? isso tinha que ser mais incentivado. Você foi na raça, né? E na fé. Muita fé, porque se a gente não tiver fé não vai pra frente. E eu tenho certeza que essas viagens que você tinha planejado estão só começando. Amém, amém. Eu creio, vai vir muita coisa aí. Valeu, João. Obrigado, Pra finalizar aqui, ó, eu sei Rapaz, que da minha cor, essa é eu tava só namorando. Eu falei, será que essa é a sua cor. Será que é pra mim? Isso aqui é um presente pra você. E como a gente não pode deixar as meninas de fora, Alexandra, né? Vou mandar pra sua esposa. Depois tem que pegar mais 2 pros seus filhos também, tá bom? Ó, É isso aí. já vou sair daqui. Rapaz, vamos olhar. Ficou legal, hein, cara? E é bonita a cor, hein? É isso aí. Já é o tá verdão. usando. Ó, visão de futuro, tá? Acho que para as pessoas todas aí, o que mudou a minha trajetória foi visão de futuro. Eu tenho uma frase que é: minha visão de futuro molda minha atitude de presente. Então, o que a gente quer para nós daqui 2, 3, 5, 10 anos vai estar mediante e totalmente interligado com as suas decisões hoje. Então, tem mesas que a gente vai ter que parar de sentar. Tem companhias que a gente vai ter que deixar de andar. Hábitos que a gente vai parar de ter. Senão a gente nunca vai conseguir atingir a nossa visão de futuro. Então, quem tem visão tem que pagar o preço. Então, abra mão de algumas coisas aqui agora. O futuro é brilhante. Então, E uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. só pode, né? Só. Porque eu nunca vi outro lugar antes. O resto é trabalhando. Valeu, pessoal. João, prazer Obrigado. ter você aqui. Obrigado. As portas estão sempre Amém. abertas. Vamos Amém. rodar esse Brasilzão aí, ajudando o agronegócio. Você que ficou com a gente até agora, ó, pense em primeiro lugar em seguir a gente aqui no Spotify, lá no Instagram e no YouTube. No Spotify, dá 5 estrelas. No YouTube, clique em hypar. Se você clicar em hypar, o YouTube vai entender que esse episódio é legal e muitas pessoas vão poder ouvir e seguir. Compartilha, manda o link no WhatsApp, manda o link no direct, no Telegram, aonde for, mas compartilha. Vamos fazer o Agro e o Mundo Agro podcast crescer bastante. E como sempre, você sabe, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, Marcelão, que tá aí atrás. Marcelo. Valeu, João. Obrigado, Sucesso. professor. Deus Moçada, abençoe. uma safra excelente e abençoada para vocês. Fui, valeu. Boa. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.